se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Ele é grande, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu A Você quer paz, ganhar meus um pouco? irmãos, maravilhoso é poder cantar. Quão grande é meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Maravilhoso poder estar glorificando esse Deus que é grande, poderoso Senhor. O Deus que nos abençoa, que nos sustenta, o Deus da nossa salvação. Damos, nesse momento, as nossas saudações a cada um dos irmãos que já estão conosco presentes aqui na live. Temos já diversos irmãos conosco e nós queremos estar saudando cada um, queremos estar abraçando cada um
nem que seja virtualmente, né? Um abraço bem forte, carinhoso. Nós temos já conosco o nosso irmão Márcio, a nossa irmã Rutilene, que é a minha irmã Rutilene, e o nosso irmão João Loturco e a Sueli, nossa irmã Cláudia, o nosso irmão Joselito, que é o meu primo, a nossa irmã Fernanda, a nossa irmã Helenice, a nossa irmã Maria, a minha cunhada Isaura, a minha irmã Cida, todos esses nossos irmãos estão já conectados conosco na live e nós queremos dar o nosso abraço, a nossa saudação, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, o lar de cada um. Também o nosso irmão João Albuquerque, que a gente chama de Joca, né? Nosso irmão João Albuquerque é lá de Diadema, da igreja de Diadema. Um abraço, meu irmão querido. Também um abraço na esposa e filhos. Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Vamos estar orando nesse momento e vamos dar início à nossa programação. Mas também vamos estar saudando ainda a Sonja, né? A irmã Sonja está presente. Um abraço, minha irmã. Também a Rutilene e a Júlia. Ô, Júlia, um abraço carinhoso, tá bom? A Beth também manda um abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Nosso amor lindo, um abraço, meu irmão. Vamos estar orando por vocês. Oremos. Ó Deus, nosso Senhor, nesse momento eu quero estar colocando diante do Senhor cada lar, cada família, cada irmão conectado conosco nesta live. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Conhece as necessidades de cada um. Conhece o que está no coração de cada um, Senhor. Ninguém conhece cada um de nós como o Senhor. Meu Deus, abençoe a vida de nossos irmãos, o lar de nossos irmãos. Esteja, Pai, enriquecendo-os com as bênçãos dos céus, dando-lhes saúde, curando suas enfermidades, abençoando-os na sua vida financeira, para que nada lhes falte, meu Deus. Que Tu seja o bom pastor que supre as necessidades. Ó Deus, que possa estar também presente com aqueles que estão chorando a perda de familiares, ó Pai, amigos, pessoas ao seu redor que vão caindo, ó Pai, por esta Covid. Ó Senhor, console os corações, enxugue as lágrimas, meu Deus. Abençoe nosso país, Senhor, para que possa estar trazendo medidas que sejam plausíveis, que possam estar, ó Pai, através das suas medidas políticas, econômicas, financeiras, possam estar abençoando o nosso povo. Ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria a cada um deles, abrindo-lhes a mente e o coração para que venham a ser justos nas leis, justos também nos seus comportamentos. Abençoe nosso país. Livra, ó Pai, dessa pandemia, Senhor, e que possa, ó Deus, estar sendo avivado, Senhor, por uma necessidade de buscar o Senhor, que possam, através desta pandemia, compreender que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e que Tu és grande, o Senhor tem todo o poder, que o povo possa se voltar para buscar o Senhor. Entregamos cada um em Tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja abençoando-os. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, antes de passar ao estudo, vamos cantar um hino? Opa, quero também abraçar o Euler. Um abraço, Euler. Que bom, o Euler é sobrinho da Beth, mora em Belo Horizonte. Um abraço, meu irmão querido. Deus abençoe você, viu? Abençoe sua mãe, sua irmã. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Também seu irmão, né, Ezequiel. Que Deus abençoe a família. Tá bom? Vamos estar cantando então mais um hino? Aliás, cantando um hino. Vamos cantar o hino
do nosso inário no 11. Santo, Santo, Santo. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Criador, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Bom louvar o Senhor, né? Cantar louvores ao Deus que é todo santo, que Ele possa estar falando conosco nesta noite, através da palavra. Ô, meu irmão Jaime, que maravilha, meu irmão. Glória a Deus pela sua família. Que prazer ter você aqui também com a gente. O Jaime trabalha conosco lá na empresa. Um abraço, Jaime. Também a Nesiete, nossa irmã querida, que mora em Pombal da Paraíba. Um abraço, minha irmã. Que Deus abençoe você, sua vida, e que nós possamos estar juntos louvando o Senhor, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Ok? Meus irmãos, vamos agora estar já lendo o texto que vai ser o texto básico do nosso estudo desta noite. Nós temos estudado, como temos dito, o tema História da Redenção. Este tema é extraído de um livro que tem o mesmo tema, História da Redenção. É um livro que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. E esse livro foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Portanto, é um livro que já está esgotado. E tem lições maravilhosas, como os irmãos têm visto. Temos estudado desde o Gênesis, né? Temos visto
desde o Gênesis, a criação, a queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, e assim por diante. Veio até agora, até Moisés e a lei que foi dada a Moisés. Portanto, estamos no livro de Levítico, por isso que temos visto as leis. Hoje, Levíticos 20, os versículos 1 a 8. O tema é santidade e alegria. Santidade e alegria, baseado na lei que foi dada a Moisés. E o texto é Levítico capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. Antes eu quero também mandar um abraço para o Davidson. Davidson também é sobrinho da Beth. Eu falo sobrinho da Beth para os irmãos identificarem, mas todos eles são meus sobrinhos também, né? Eu os vi nascer, né? Então eu tenho muita alegria em poder também chamá-los de sobrinhos, né? O Euler escreveu lá, sobrinho teu também, tio. Verdade. Mas é para que a igreja conheça, eu os identifico como sobrinhos da Beth. O Davidson mora aqui em São Paulo mesmo e está conosco agora. Um abraço, Davidson. Deus abençoe. Então vamos ao texto e com isso vamos dar início ao estudo da nossa lição, que é a de número 32. Então vamos lá. Levítico 20, os versículos 1 a 8. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der de seus filhos ao Deus Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra este homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e os extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então aí está um texto que fala acerca da santificação, e é o texto que vai nos fazer entender que Deus cobra de nós santidade. E aí então, quando nós cumprimos a palavra de Deus, então nós temos santidade e alegria. E esse é o tema que nós temos hoje para estudar: santidade e alegria. Tem um texto que a gente pode chamar de texto áureo, que é também ligado ao mesmo tema. É Hebreus, capítulo 12, versículo 14. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14. Lá diz assim:
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse é o nosso tema de hoje, está ligado à santidade, à santificação. Vamos orar. Ó Deus, abençoe-nos agora quando vamos estar dando início ao estudo dessa lição. Nos ensine através dela, ó Pai. Nos faça enxergar a tua santidade e desejar ser santo, para que tenhamos comunhão com o Senhor. Nos abençoe a todos os nossos irmãos na live, cada um que está na live para estudar conosco a palavra de Deus. Abençoe-os, iluminando-os com o teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, a santidade é para a alma o que a limpeza é para o corpo. Fonte de saúde espiritual e, consequentemente, de alegria. A limpeza do corpo, dos alimentos e da casa, além de necessária e benéfica, é também um símbolo, representa a limpeza interior, a limpeza da alma, isto é, a santidade. O objetivo da legislação dada por Moisés era duplo: ensinar hábitos de limpeza indispensáveis à saúde da raça, como nós vimos na lição passada, e criar na mente do povo, por meio desses hábitos, a noção de santidade. Assim como nós devemos ter o nosso corpo limpo, devemos ter também a nossa alma limpa diante de Deus. Assim como um homem deve andar limpo para poder viver na companhia dos outros, sem o perigo de contrair ou transmitir enfermidades, assim também é necessário que o homem se conserve santo, isto é, moralmente limpo, para conviver na sociedade dos justos e na companhia de Deus. A ideia primeira de santidade contém duas noções. Primeiro, a noção de pureza. Pureza, santificação, limpeza espiritual. A segunda, a ideia de separação. A ideia de ser separado para Deus. Então, tem essas duas noções, de limpeza e de separação. Podemos reuni-las em uma noção só, isto é, aquilo que separamos para Deus tem que ser puro. Aquilo que separamos para Deus tem que ser puro. Assim, se nós separamos nosso coração para Deus, tem que ser puro o nosso coração. Se nós separamos nossa vida para Deus, nossa vida tem que ser limpa, tem que ser pura, tem que ser santa. Essa é a ideia que vamos encontrar através de toda a Bíblia, tanto nas representações figurativas do Velho Testamento, como no ensino do Novo Testamento. A ideia de que santificar significa separar para Deus. Então, isto, quando se fala de separação para Deus, vem então a primeira noção, a noção de exclusividade, a ideia de exclusividade, a lição de exclusividade. Ou seja, o que é de Deus é exclusivo. O que é de Deus é de Deus somente. Não pode ser dividido com outra coisa. O que é de Deus é somente dele. Essa ideia aparece primeiro nas recomendações referentes às especiarias destinadas ao culto no Velho Testamento. Por exemplo, Êxodo capítulo 30,
os versículos 22 ao 38. Abra aí suas Bíblias para a gente ver o que diz o texto. Êxodo 30, os versículos 22 até o 38. Abriram? Então vamos ler. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Também toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. Disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar de incenso, assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com óleo, não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro, de cada uma delas tomarás peso igual, e disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho da tenda da revelação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme esta composição, não fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Moisés recebeu do Senhor 2 receitas de perfumaria. Uma para o óleo, que serviria para ungir a tenda da congregação, os utensílios de culto e os sacerdotes. Outra era para o incenso, que deveria ser queimado durante os sacrifícios. Dadas as receitas, veio a ordem expressa de reservá-las exclusivamente para o serviço divino, com a pena de morte para o indivíduo que usasse essa mesma receita para outros fins. Irmãos, percebam então, né? O texto fala das perfumarias e do incenso e também dos sacerdotes, de todas aquelas coisas que eram separadas para o Senhor, que eram consagradas para o Senhor, que eram santificadas para o Senhor. Portanto, não poderia ter mistura, nem poderia ser usado para o próprio homem, porque era exclusivo para o culto, era exclusivo para os utensílios do culto. Não podia sair dali, não podia ser usado para outra coisa. Percebe? Então se tornou santo porque foi consagrado para Deus.
se tornou santo porque foi separado para Deus. Essa também é a ideia do crente como santo. Ele é chamado santo porque ele agora é separado para Deus. Ele é separado do mundo, separado do pecado, separado para Deus. Por isso que ele é santo, porque agora ele é de Deus. Percebe? Então é isso que o texto está dizendo. E a gente vai continuar o estudo. Antes eu quero dar a minha saudação a Carmen. Deus abençoe, minha irmã, que também entrou aí na live para participar do estudo. Ok, então, meus irmãos, do texto lido, nós aprendemos duas lições. Primeira, que a santificação tem que ser definitiva. O que se deu a Deus está separado definitivamente para o uso dele. Certo? A santificação é definitiva. Se é que foi santificado, então agora é definitivo. O que foi dado para Deus está dado, é dele agora. É para usar na obra dele, no serviço dele, na casa dele, para o culto a ele. E diz lá o texto, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Então aquilo que é dado para Deus, aquilo que é separado para Deus, a sua obra, o seu culto, o seu templo, o que é separado para Deus, não é para nosso uso individual, não é para o uso do homem, não é para o uso nosso, é para o uso de Deus, é para o uso no serviço de Deus, é para o uso na obra de Deus. Assim também nós. Agora que nós nos separamos para Deus, não podemos usar o nosso corpo para o pecado, para o mundo, para os prazeres da carne, porque agora somos de Deus, estamos separados do mundo para Deus. Não podemos misturar. Temos que ser santo. Nós nos santificamos para Ele, somos dele, devemos então servir a Ele, cultuar a Ele, viver para Ele. Percebe? Essa é a ideia de santificação. Quem não age assim não está santificado, segundo a Bíblia. Então, há nessa noção um aspecto superior e particular da santificação. Santificar não é apenas purificar, tirar as impurezas, separar do pecado. Santificar é separar para Deus, para o serviço de Deus. E o pecado poderá vir depois da santificação se aquele objeto ou aquela pessoa for usada para outros fins. Nesse sentido, é que Jesus se santificou a si mesmo, como está lá em João 17, 19. Ele não tinha necessidade de purificar-se, porque já era santo, mas separou-se para um serviço específico que lhe foi determinado por Deus, a saber, a redenção dos homens. E depois de separar-se para esse fim, não podia mais voltar atrás, como ele não voltou. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, além de entender que essa separação é definitiva, é que Deus não admite mistura. Podemos misturar. Se nós santificamos alguma coisa para Deus, é para Ele, somente para Ele. Se nós nos santificamos para Deus, é somente para Ele. Não pode haver essa mistura. Jesus Cristo fala, não podeis servir a dois senhores. Não pode haver mistura, nem confusão. Aí vem, então, as lições extraídas lá daquele texto que nós lemos, que fala do perfume, que foi separado para o culto, para o serviço de culto a Deus. E quem lida ou tem trato com perfumes, sabe que eles têm uma função associativa, isto é, nós associamos o cheiro do perfume com pessoas, com acontecimentos, com lugares.
E quando sentimos esse perfume, imediatamente nos lembramos das pessoas, dos acontecimentos e dos lugares associados com esse perfume. E aí está a razão psicológica pela qual Deus interditava o uso profano da perfumaria do santuário. Então aquele perfume era exclusivo para o santuário, porque quem entrava ali sentia aquele cheiro. E todas as vezes que sentia aquele cheiro, lembrava do santuário, lembrava do culto. Percebe? Então ele devia ser usado só ali no santuário, porque ali devia estar aquele perfume, ali devia estar aquele cheiro. Mas todas as vezes que a pessoa identificava esse cheiro em algum outro lugar, já o identificava com o culto, já o associava com os momentos solenes do culto a Deus, né? Então, estava associado com o perfume, o culto que era prestado a Deus, o ambiente, né? O ambiente e os fatos rotineiros da vida que estavam ligados àquele perfume. Tem havido recentemente um descuido lamentável com as coisas que são reservadas para o culto divino, principalmente com a música. Porque a música tem ainda maior poder de associação do que os perfumes. As pessoas associam a música a lugares, a situações. Por isso que a música que é usada para o culto deve ser somente para o culto, porque aí, todas as vezes que ouvimos a música, nós associamos ao culto, nós lembramos do lugar de culto, nós lembramos do templo, da igreja, da comunhão com os santos, com os irmãos. Os hinos que são compostos para o louvor a Deus, nos cultos, são separados para Deus. Não podem ser cantados em festas mundanas, em lugares folgazes de festas profanas. O que é santificado para o Senhor é do Senhor e, portanto, deve ser usado somente para adoração e louvor do nome dele. Assim, qualquer coisa que é separada para Deus deve ser usada exclusivamente para o louvor dele, para o culto a ele. E não se deve misturar, usar isso em outros lugares, já que foi consagrado para o culto. Então tem havido esse descuido, né? Mas é bom que a gente repare essas coisas para que possa estar dando exclusividade a Deus. Venhamos a estar santificando, venhamos a estar consagrando a Deus. Nosso culto, nosso louvor, nossas vidas. Ok? O segundo ponto é o imperativo. Os textos da Bíblia são explícitos e as figuras mostram que não há meio termo nessa matéria. Há um imperativo. Sede santos. Santos sereis. Não só no Velho Testamento há esse imperativo de santidade, sede santos, como também no Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro usa essa mesma figura do Velho Testamento para falar sobre essa necessidade de santificação e aí diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Irmãos, o motivo dessa exigência imperativa é que Deus é perfeitamente santo e reage enérgica e necessariamente contra a falta de santidade. Em Hebreus fala, santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus quer exclusividade nesta santidade, por isso que há esse imperativo, sede santos. A noção desse imperativo aparece não só nas ordens enfáticas de Deus, acima citadas, mas também nas figuras, nos símbolos e nas exigências rituais do culto. Por exemplo, lá no Velho Testamento, a pia de cobre
entre a tenda da congregação e o altar, tanto para entrar na tenda como para se chegarem ao altar, os sacerdotes tinham de se lavar nessa pia de cobre. Mesmo que ele já tivesse se lavado em casa, numa bacia comum, chegando ali antes do culto, antes das oferendas, na porta da congregação, ele tinha que se lavar naquela pia que estava santificada, que estava consagrada para o serviço de culto. Então, tanto para entrar na tenda como para se chegar até o altar, os sacerdotes tinham que lavar-se nessa pia de cobre. E a ordem acrescentava que deviam fazê-lo para que não morressem. Se eles se esquecessem de se lavar, corriam o risco de morrer, de serem fulminados por Deus. Percebe então? Antes de continuar, deixa eu dar também uma saudação a Neuza Barbosa. Ô Neuza, Deus abençoe você, sua vida. Muito obrigado por estar conosco nessa live, viu? Vamos continuar. Então, o que é que isso nos ensina? Uma lição simples, mas de muita importância. A lição é: o homem não pode aparecer diante de Deus no estado em que se encontra habitualmente. Ele precisa antes se purificar, antes se santificar. Por exemplo, na liturgia do culto que nós fazemos dominicalmente, a gente sempre tem um momento de confissão de pecados. E o que significa isso? Que nós, quando vamos cultuar, nós temos que purificar-nos, santificar-nos. Entendeu? Não podemos entrar no culto, entrar na presença do Senhor, entrar diante de Deus no mesmo estado em que se encontra habitualmente. Tem que haver essa noção de culto, esse sentido de culto, este significado especial de que estamos entrando na presença de Deus, certo? Então, a nossa própria experiência demonstra a verdade implacável dessa lição. O estado pecaminoso destrói a felicidade. Aqueles que se acham em pecado é como os morcegos que fogem da luz, não tolera a presença de Deus, porque essa presença lhe causa indizível sofrimento. O pecador, diante da luz da santidade de Deus, se sente ofuscado. Para ele isso é penoso, então ele precisa se santificar. Para então perceber o brilho da presença de Deus, o brilho da santidade de Deus. O povo israelita sentiu isso quando Deus se manifestou a eles lá diante do Monte Sinai, onde Moisés recebia as tábuas da lei. Querem ver? Abra aí a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, os versículos 18 e 19. Diz assim o texto: Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isto, estremeceu-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, a presença de Deus, essa presença santa de Deus, faz tremer o coração do pecador. Foi isso que Isaías sentiu quando entrou no templo
e contemplou a presença de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou pecador e os meus olhos viram o Senhor. Então, há essa ideia de sofrimento diante da santidade de Deus, se estamos em pecado. Por isso temos que nos santificar. Temos que andar de maneira santa, não é verdade? Foi isso que Moisés, o que Jacó sentiu quando ele acordou lá em Betel. Ele acordou do sonho, aí então ele disse assim: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então a presença de Deus faz tremer os nossos corações diante dele, diante da santidade dele. Por isso temos que andar sempre de maneira santa. Temos que nos santificar, temos que ter santidade. No Novo Testamento nós temos também um outro exemplo. Pedro, conforme Lucas, capítulo 5, versículo 8, diante daquele episódio da pesca maravilhosa, diz assim o texto: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, o homem pecador treme diante da santidade de Deus. Por isso, ele deve sempre santificar-se. Certo? A paz do Senhor, Eva. Deus abençoe você. Já estamos aqui com mais da metade já do nosso estudo, mas dá para pegar bastante coisa ainda, tá bom? Então é isso. Diante da santidade de Deus, na presença dele, há essa reação inevitável da nossa própria natureza. E essa é uma reação que não devemos de maneira nenhuma ignorar, nem esquecer, a fim de não cairmos na situação de miséria e desespero descrita lá no Apocalipse. Diziam, Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Abraço também, Osmar. Abraço, meu irmão. Saudação. Apocalipse 6, versículos 15 a 17. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Irmãos, nós só podemos ter uma visão de Deus com uma vida de santidade. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente com uma vida de santidade é que nós podemos então contemplar a presença de Deus e nos sentirmos alegres. Por isso que o tema é santidade e alegria. Só alegria diante da presença de Deus se estivermos numa vida de santidade. Se estivermos em pecado, não há alegria, há tristeza, há medo, há pavor, há tremor. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Essa questão desta santidade, né? Desta necessidade de santificação. Necessidade de santificação. E aí o segundo ponto, né, dentro dessa mesma ideia do imperativo de Deus, são as vestes sacerdotais. A primeira era a questão dos perfumes, né? Os perfumes que eram separados para Deus, para o uso do culto, e não podiam ser usados para outra forma, porque foram santificados para Deus, foram consagrados para Deus. Aquilo que é santificado para Deus, aquilo que é consagrado a Deus, não pode ser usado para outras coisas. Assim também nós, quando nos consagramos para Deus, quando nos
santificamos. Não podemos usar nossos corpos, nossas mentes, nossos olhos, nossas mãos para outras coisas a não ser para o louvor de Deus. Ok? Uma vida santa, um viver santo, um pensar puro e santo. Um agir de maneira pura e santa. O segundo elemento que tem lá, além dos perfumes, são as vestes sacerdotais. O ministrante do sacrifício, que eram os sacerdotes, como já vimos em outros textos, não podiam nem entrar no santuário, nem fazer o sacrifício pelo povo, sem as abluções purificadoras. As abluções purificadoras eram o sangue, a água que era misturada com o sangue, para que fossem feitas as abluções, as purificações. Mas havia outra exigência. Os sacerdotes tinham de se vestir com as roupas prescritas pelas ordenanças divinas. Eram roupas de linho branco, puríssimo. Irmãos, é interessante isso. A santidade não é uma virtude negativa, simples, ausência de pecado. A santidade tem que ser expressão positiva de justiça divina, de obediência à vontade de Deus. Não há meio termo. Quando o homem aparece diante de Deus, ou agrada ou desagrada. Há de apresentar-se com aquilo que Deus já mostrou que lhe é agradável. E ele declarou: eis aqui o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Deus só tem prazer em nós, assim como teve prazer no seu filho amado Jesus Cristo, se nós nos apresentarmos diante dele da maneira como ele quer. Da maneira como ele prescreve. Então, aquelas vestes sacerdotais representam essa justiça de Jesus Cristo, essa justificação em Cristo, sem a qual não podemos comparecer diante de Deus, nem para servi-lo, nem para adorá-lo. Mas a justiça de Cristo, que se faz nossa pela fé, é aquela então que nos faz apresentar-se diante de Deus com roupas brancas. Aquelas roupas brancas dos sacerdotes, roupas de linho branquíssimas, elas representam as nossas novas vestes espirituais. Representam a nossa justificação em Cristo. Apocalipse fala que a gente se apresentou, que viu a igreja vestida de vestiduras brancas. Significa essa limpeza, essa purificação, essa santificação. Significa também essa obediência às prescrições. É a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus, a única, é a fé em Jesus Cristo. É uma justiça sem a qual não poderemos comparecer diante de Deus. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa é que nos faz sentir vestidos com vestiduras brancas. Tem uma figura do Apocalipse, né? Lá na carta aos Laodicenses. Lá fala assim: aconselho-te que de mim compres vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então,
Estes vestidos brancos é a justiça de Cristo. Nós estamos vestidos com a justiça de Cristo. Essa significa as nossas vestiduras brancas que cobrem a nossa nudez. Irmãos, vergonha da nudez foi a primeira coisa que o homem sentiu depois que pecou. Uma nudez que o amedrontou quando ouviu a voz de Deus no jardim. Uma nudez com a qual ele não pôde apresentar-se diante de Deus sem sofrer. Que figura impressionante essa, né? A figura da nudez pecaminosa do coração. E é tão insensato o que procura escondê-la, como Adão, quando tentou esconder-se de Deus entre as árvores do jardim. E só existe um recurso para nos sentirmos vestidos e não nu. É a justiça de Cristo, alcançada pela fé no seu sangue, pela fé no seu sacrifício. As vestes brancas do sacerdote hebreu, sem as quais não podia entrar no santuário, representam a justiça de Cristo. E nós fomos justificados em Cristo. Correto? O apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E já para ir terminando, né? Já para ir terminando, então nós temos aqui o acerca do sacrifício. A história da redenção mostra que depois de organizado, o povo israelita começou um serviço contínuo de sacrifício. Diz o texto que era para expiação do santuário, por causa das impurezas do filho de Israel e das suas transgressões. O pecado exige castigo e afasta a proteção de Deus. Por isso se torna necessário usar um meio eficaz para tirar o pecado, que afastaria inevitavelmente as bênçãos de Deus. A Escritura diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Isto é, sem sacrifício não há remissão de pecado. No Velho Testamento, aquela continuidade do sacrifício tinha em vista uma ação contínua da remissão de pecados para manter a continuidade da proteção divina e da comunhão com Deus no Velho Testamento. Mas na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, diz que o sangue daqueles animais não podiam tirar pecados. Portanto, aqueles sacrifícios eram apenas figura do sacrifício eficaz de Jesus Cristo. Hebreus 9, 7 a 14. Então, aqueles sacrifícios eram quantitativos, se renovavam de tempo em tempo, eram temporais. Por isso, não passavam de figuras do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, porém, é qualitativo e não era repetitivo. O sacrifício de Cristo foi qualitativo e efetuou uma eterna redenção. Um único sacrifício, não precisou mais continuidade de sacrifício, mas significou uma ação, uma eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Porque assim como aquele povo israelita, pela condição de sua natureza, não podia deixar de pecar, assim também o povo de hoje, que crê no Evangelho, pela sua mesma condição de natureza decaída, não deixa de pecar. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a eficácia do sacrifício de Cristo, a eficácia do sacrifício é contínua para remir os nossos pecados e promover a nossa santificação. Então, tendo pecado, não podemos nos apresentar diante de Deus sem antes nos santificar. E essa santificação nos vem através do sangue de Cristo.
Por isso que devemos confessar a Ele os nossos pecados. E a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Hebreus 9, 24 diz, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Havia necessidade do sacrifício para que o homem pudesse se apresentar diante de Deus, e os sacerdotes, para fazer isso, ministravam primeiramente por si mesmo. Mas Jesus Cristo entrou uma vez por todas no santuário e, pelo único e verdadeiro sacrifício, expiou os nossos pecados. Porque ele não necessitava, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso ele fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Meus irmãos, para concluir, sem santidade não existe alegria verdadeira e duradoura. Sem santidade não existe alegria verdadeira e duradoura. Sem sacrifício ou derramamento de sangue, não é possível anular o pecado. Jesus Cristo derramou o seu sangue para anular os nossos pecados. Jesus Cristo derramou o seu sangue como recurso para alcançarmos a santidade. Portanto, o preço da santificação é o sacrifício de Jesus Cristo. O preço da felicidade pela santificação é o sacrifício de Jesus Cristo. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês e possa continuar a falar em seus corações no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para encerrarmos o nosso estudo. Obrigado a Deus por esse estudo. Obrigado pela presença de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, pela constância de cada um em permanecer atentos, ouvindo a palavra, a explicação da mesma. Que o Senhor possa dar a cada um crescimento espiritual, edificação espiritual. Abençoe, ó Deus, cada um dos nossos irmãos. Abençoe de maneira rica. Santifica-os para ti mesmo, ó Deus. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, um abraço a todos. Que Deus possa abençoá-los e possa enriquecer vossas vidas com a presença do Senhor com vocês. Que tenham dias abençoados e que na próxima sexta-feira a gente possa estar juntos novamente, ok? Na próxima sexta-feira estaremos aqui cultuando a Deus. Um abraço, Deus os abençoe. Enquanto vocês vão aí se despedindo, né, e se quiser colocar alguma mensagem, vão colocando alguma mensagem, eu vou passar mais um hino, mais uma música, e aí vocês vão fazendo, ou cantando junto, ou se despedindo, né? Enquanto ouve essa música, a gente canta na igreja. A música Tu és Santo, né? Vamos cantar essa música. Tu és digno.
Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e eu louvo ao Rei eterno. Eu amo e adoro, gente Deus me gosto. Eu canto e louvo ao Rei eterno. Eu amo e adoro, gente Deus me gosto. E 70 mais, só por Ele eu Um abraço, meus irmãos. Obrigado pelas mensagens. E até sexta-feira.